Olá e bem-vindos ao workshop Inventário Participativo Caminhos para a Diversidade Patrimonial, oferecido gratuitamente pelo programa Polos Hub. Meu nome é Júlia Wagner Pereira, eu sou museóloga e historiadora. Antes de começarmos, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 43 anos, sou de uma estatura mediana, sou de pele branca, meu cabelo é castanho, eu uso óculos, estou com uma saia preta e uma blusa nas cores laranja, branca e preta. Hoje estarei aqui com vocês para compartilhar um pouco de conhecimento sobre o tema. Nesta videoaula vou apresentar algumas experiências, práticas ou ideias. Vou iniciar falando sobre um recorte teórico, importante para entendermos as mudanças de paradigmas no campo do patrimônio e dos museus. A exemplo da nova museologia e da museologia social, que impulsionaram a formulação de inventários participativos. Explicarei como o inventário participativo tornou-se uma metodologia conhecida e acessível e como ele pode ser realizado. Por fim, trago algumas reflexões necessárias a essa prática, apontando alguns desafios e possibilidades frutíferas para que movimentos sociais e museus possam se apropriar dessa importante ação de preservação. No nosso workshop, vamos abordar as seguintes questões: as mudanças sociais do século XX e a ampliação das noções de patrimônio e museu. Em seguida, o surgimento da nova museologia e da museologia social como novas bases de orientação museológica. Depois, o que é um inventário participativo e como ele pode ser realizado. Por fim, alguns desafios e possibilidades presentes no inventário participativo. Vamos lá? A política de preservação do patrimônio brasileiro, ela foi institucionalizada em âmbito nacional no ano de 1937, com a criação do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Conforme o pensamento daquela época, entendia-se como patrimônio digno de proteção aquele que representasse a continuidade histórica, artística e científica dos colonizadores europeus e as suas novas leituras modernistas. O termo patrimônio ficou relacionado a monumentos e exemplares arquitetônicos referentes ao período colonial e, com o IPHAN, transformados em memória nacional. A gente pode verificar com a imagem da cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, uma das grandes referências de arquitetura colonial preservadas pelo IPHAN. Antes do IPHAN, os museus também atuaram na construção dessa memória nacional hegemônica, selecionando e expondo acervos relacionados aos grandes feitos do Estado e de membros da elite política e econômica, além das descobertas científicas que incluíam o Brasil no rol das nações civilizadas. Na Europa do século XIX, os grandes museus nacionais estabeleceram padrões de conhecimento, beleza e comportamento, que seguiam um discurso linear da história, organizando e classificando acervos de forma evolutiva, do passado até o presente. Os museus brasileiros do século XIX, à sombra dos museus europeus, contribuíram para a demarcação simbólica desse passado imaginado, nascido dos movimentos expansionistas e colonialistas, cristalizando na memória coletiva uma imagem de patrimônio da nação brasileira. A partir de meados do século XX, presenciamos ventos de mudança no Ocidente, que repercutiram diretamente no campo da cultura, do patrimônio e dos museus. Essa efervescência política foi motivada por inúmeros movimentos e demandas sociais. Tal cenário pressionou novos critérios técnicos e políticos no campo do patrimônio, visando compatibilizar suas atividades com as novas demandas da sociedade. A América Latina era, ao mesmo tempo, palco das ditaduras militares, das torturas e perseguições, mas também local de muitos movimentos de luta e resistência. O conceito de patrimônio foi ampliado com base na noção antropológica de cultura, para abrigar diferentes vestígios da sociedade, não apenas os bens edificados de caráter monumental e excepcional, mas também práticas e dinâmicas presentes na sociedade.
e entendendo a importância da diversidade cultural e de novas formas de pertencimento existentes na sociedade brasileira. A Constituição de 1988 também refletiu esse desejo de mudança, sobretudo nos artigos 215 e 216, que apresentaram uma ideia mais abrangente de cultura e de patrimônio, que no documento foi chamado de referência cultural. Assim como apontava também para a necessidade de instrumentos de preservação mais democráticos. Esse movimento de ampliação da noção de patrimônio pode ser visualizado nas imagens a seguir. No campo museológico, logo após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939-45, no âmbito da Unesco, através do Conselho Internacional de Museus, que é chamado ICOM, teve início um movimento de renovação na museologia, com a formulação de novos princípios e práticas que procuravam imprimir um caráter dinâmico de centros de informação, lazer e educação ao público. As tradicionais atribuições de conservação e exibição de acervos foram acrescidas atividades educativas, eventos culturais e de entretenimento. As críticas aos museus tornaram-se mais acirradas na década de 1960, mas também impulsionaram para pensar mudanças. Um dos reflexos desse debate foi a realização de 2 encontros internacionais de suma importância para o universo museológico. A 9ª Conferência do ICOM, onde se discutiu o Museu a Serviço do Homem Presente e Futuro, que foi realizado em 1971, e a Mesa Redonda de Santiago do Chile, realizada em 72, considerado um marco no processo de renovação museológica. A Declaração de Santiago enfatizava a função social dos museus e suas responsabilidades sociais e políticas com os territórios, postulando o museu como uma instituição comprometida com a sua comunidade. Neste cenário de mudanças e propostas, nascia a nova museologia e um de seus braços importantes, a museologia social. A imagem que vocês estão vendo é de um projeto chamado Museólogas de Família e ele foi realizado no âmbito do Ecomuseu Ilha Grande, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Esse museu fica na Ilha Grande, com sede na Vila dos Rios. A equipe do museu fez uma caminhada em várias vilas da ilha para propor rodas de conversa, no intuito de compor acervos e narrativas para serem agregadas, inseridas na sede do museu e nas outras exposições. O movimento da nova museologia propôs o rompimento com a ideia de coleção como base dos processos museológicos e da organização dos museus. Apontava a necessidade dos museus se distanciarem de seu caráter exclusivamente preservacionista, para se transformarem também em canal de comunicação entre o objeto, tema museológico, e o seu público. O foco passa a ser a comunidade no seu território. Em resumo, afastando-se do tripé, coleção, objetos que estão dispostos no museu e nas reservas técnicas, edifício, que restringe o museu ao imóvel, muitas vezes o museu fica entendido apenas como aquele prédio, e público, que veio aprender passivamente o que estava sendo exposto no museu, foi pensada uma nova base de ação museológica. Então, nesse sentido, temos patrimônios, pensados na sua pluralidade, território, espaço onde os patrimônios se realizam e fazem sentido, e sociedade, os grupos sociais envolvidos com aquele patrimônio. Essas muitas possibilidades museológicas surgidas a partir dessa mudança de paradigma repercutiram para a profusão de denominações, como museologia popular, museologia ativa, museologia social, ecomuseologia, museologia comunitária, museologia crítica, museologia dialógica e dentre outras, mostrando que é um conceito ainda aberto e dinâmico.
A partir dos anos de 1990, as expressões museologia social ou sociomuseologia ganharam bastante força. Essa imagem é o site, é um recorte desse site do Museu Vivo da Barra do Jucu, em Vila Velha, para a gente ver quais são os temas de ação do museu, né? Ele fica localizado no Espírito Santo. Então, para começarmos a fechar esse tópico, é importante enfatizar que há muitas formas de museu, ações museológicas e pontos de memória, abrigados no movimento da nova museologia e da museologia social. Há uma variedade de territórios, de patrimônios e de comunidades, e, portanto, uma variedade de possibilidades de construir ações de memória. Por fim, gostaria de destacar que uma das grandes contribuições da museologia social é a transferência de poder decisório para a comunidade, rompendo hierarquias disciplinares e sociais. Ao ser responsável por sua gestão e narrativa, a comunidade opera as suas iniciativas de memória nos seus próprios termos. A democratização dos museus se realiza na apropriação das tecnologias museológicas como instrumento de autorrepresentação, como uma ferramenta política para que a construção das imagens sobre uma dada comunidade não se limite a reproduzir olhares externos, que muitas vezes são preconceituosos, mas que, ao contrário, venham de dentro para fora. O uso de inventários, aqui entendido como levantamento sistemático das características e particularidades dos patrimônios para fins de preservação, é bastante antigo pelos profissionais do patrimônio. Nos museus é comum o uso de inventários como medida interna orientada para o registro e o controle dos acervos e coleções. Em muitos casos, os inventários museológicos representam, juntamente com os livros de tombo e as fichas catalográficas, o primeiro estágio da documentação sistemática de um acervo. No Brasil, as iniciativas de preservação dos monumentos de valor histórico e artístico das décadas de 1920 e 1930 deram os primeiros passos na produção de inventários. Desde a criação do IPHAN, lá em 1937, o inventário esteve presente no cotidiano de trabalho, mas foi somente nos anos de 1980 que os inventários de identificação se tornaram um instrumento técnico importante para as equipes. Foram realizadas pesquisas sobre edifícios, conjuntos urbanos, como por exemplo a arquitetura moderna de São Paulo, temas, fortalezas do Sul, por exemplo, lugares, a Rota dos Tropeiros no Piauí, dentre outros temas. O inventário contribuía para a apreensão de novos valores para a preservação, sejam de bens tombados ou não, e para o aperfeiçoamento da gestão direta daqueles patrimônios. Ao longo das décadas de 1980 e 90, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e o Centro de Referência Cultural, chamado CNRC, eles foram incorporados ao IPHAN posteriormente, realizaram inventários sobre cultura popular, tecnologias patrimoniais e muitos levantamentos socioculturais. Impulsionados pela pressão política de grupos sociais e pelos avanços tecnológicos na gestão do patrimônio, isso é, o uso da computação nas medidas de preservação, os novos inventários avançaram para a ampliação da proteção do Estado em relação ao patrimônio não consagrado à época. Datam desse momento, por exemplo, o tombamento pelo IPHAN da Serra da Barriga e dos terreiros de Candomblé. Neste período, o inventário e a documentação de bens culturais passaram a ser uma das diretrizes da política pública de preservação, ampliando quantitativamente e qualitativamente as experiências de inventário no Brasil. As reflexões e amadurecimentos no campo do patrimônio levaram à criação, no ano de 2000, do Decreto número 3.551, que instituiu a medida protetiva do registro para os patrimônios de natureza imaterial, também chamados de bens intangíveis, e instituiu o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. No bojo desse movimento foi criado o Inventário Nacional de Referências Culturais, chamado INRC,
que apresentou diferenças em relação aos outros modelos de inventário, que privilegiavam o patrimônio edificado e bens móveis e sua gestão direta. Eram chamados inventários de identificação, proteção e científico. O INRC se destacou por adotar a concepção de patrimônio como referência cultural dos grupos sociais, segundo a qual os bens deviam fazer sentido para os seus produtores e usuários. Sua metodologia de pesquisa estabeleceu procedimentos para identificar e valorar os bens culturais, a partir de seus processos de produção, dos seus usos e dos seus significados. Sua metodologia de pesquisa estabeleceu procedimentos para identificar e valorar os bens culturais, a partir de seus processos de produção, dos seus usos e dos significados que adquirem para grupos sociais envolvidos na sua produção, independente de sua natureza material ou imaterial. Para as autoras Lia Mota e Maria Beatriz Rezende, inventário é um conceito-chave para o entendimento da noção de patrimônio, pois tem forte relação entre si. Ao mudar o entendimento do que seria o patrimônio, os inventários também passam por reformulações, de modo a atender às atualizações de preservação e da sociedade. Os inventários, portanto, não são documentos neutros e imparciais, pelo contrário, eles são produtos e produtores de narrativa sobre determinados grupos sociais, territórios ou episódio histórico. No ano de 2010, a partir da parceria entre o IPHAN e o Ministério da Educação, no âmbito do seu programa Mais Educação, o INRC foi adaptado para o desenvolvimento do inventário pedagógico, aplicado pelos estudantes no entorno de suas escolas. Percebendo o crescimento da demanda e o uso espontâneo dessa metodologia por vários movimentos sociais, o IPHAN fez uma nova adaptação e lançou em 2016 uma versão atualizada e acessível da ferramenta, sob a denominação de Educação Patrimonial, Inventários Participativos. O inventário participativo foi entendido como um instrumento que possa ser usado pelas comunidades na identificação do patrimônio que lhe diz respeito e, especialmente, como uma ferramenta para a mobilização social em torno do tema da valorização do patrimônio cultural. Foi bastante usado no programa Pontos de Memória do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, criado em 2009, com o objetivo de incentivar o reconhecimento e a valorização da memória social de diferentes grupos sociais. Desde então, vemos um crescente interesse de amplos setores da sociedade pelo uso de inventários culturais, como uma ferramenta na produção de conhecimento e valorização de bens culturais, e como suporte para o desenvolvimento da educação patrimonial. Tornou-se também uma importante estratégia para a inclusão de valores e sentidos dos diferentes segmentos sociais nas ações de patrimonialização e musealização de territórios e de referenciais culturais não consagrados historicamente pelas instituições de preservação. De forma resumida, podemos dizer que o inventário participativo é uma metodologia de trabalho usada para identificação, registro e promoção das referências culturais locais, na qual as comunidades tornam-se protagonistas para inventariar, descrever, classificar e definir o que lhe discerne e lhe afeta como patrimônio, numa construção dialógica do conhecimento acerca do seu patrimônio cultural. É um trabalho que pressupõe diálogo e participação direta das pessoas envolvidas com as referências culturais, propondo que os saberes sejam mais circulares e horizontalizados, garantindo à comunidade um poder decisório e narrativo. O inventário participativo é uma das muitas formas de se inventariar, que não elimina as demais. Porém, tem se mostrado um importante caminho na construção de parcerias para ações de identificação e preservação dos múltiplos patrimônios. Já sabemos como surgiu o inventário participativo, mas onde e como podemos aplicá-lo? O inventário participativo pode ser aplicado para muitos casos: tradições e costumes, saberes e fazeres, ofícios, crenças, linguagens, lugares, objetos simbólicos, grupos sociais, expressões culturais. Por exemplo, podemos pesquisar um grupo de mulheres parteiras ou rezadeiras,
um grupo de jongueiros, uma roda de samba, receitas culinárias, a manufatura de algum objeto, mas também uma praça, um vale, uma paisagem, uma cachoeira, um rio, um porto, uma feira, uma festa. Importa observar que o inventário participativo é uma metodologia de pesquisa que se apoia nas diretrizes do INRC, usando os conceitos e categorias adotados por esse documento. Pressupõe a construção de conhecimento coletivo e participação direta da comunidade. De acordo com o Manual de Aplicação de Inventário Participativo do IPHAN, o inventário participativo é composto por 6 fichas. Primeira, ficha do projeto. É um documento que apresenta e resume o trabalho realizado. Ele é preenchido ao longo do trabalho. A ficha do território. Serve para conhecer o território onde será realizada a pesquisa. Pode ser uma cidade, um bairro, um distrito, uma vila, uma rua, um edifício. E essa ficha ela apresenta um roteiro para guiar a pesquisa. Existe a ficha das categorias, que é um preenchimento individual, a partir das categorias, lugares, objetos, celebrações, formas de expressão e saberes. Essas fichas apresentam roteiros para pesquisa, onde cada bem cultural vai ser pesquisado através da identificação, descrição, avaliação e recomendações. É interessante observar que esse roteiro, de alguma forma, fala do passado do bem cultural, do presente e do futuro. A imagem a seguir foi retirada desse manual e ela representa uma das fichas de categoria dos lugares. O outro conjunto de fichas é a ficha de fontes pesquisadas. Nela são colocadas as indicações das fontes primárias e secundárias usadas no trabalho. Lembre-se que os entrevistados e todos os documentos devem estar nessa ficha. A ficha seguinte chama-se ficha do relatório de imagem. É a reunião do material iconográfico, que foi pesquisado em arquivos, bibliotecas, instituições de memória e também produzido pelos pesquisadores. A ficha do roteiro da entrevista é onde estão as perguntas a serem feitas para o entrevistado. Ela serve para organizar os assuntos que o grupo considera importantes para a pesquisa. Quero fazer alguns apontamentos aqui para vocês relacionados às etapas de trabalho, pesquisa e as fichas do inventário, que são importantes. Todo o trabalho precisa ser organizado em etapas, então aqui temos 3. A etapa inicial consiste na realização das seguintes ações. A mobilização da comunidade, ou seja, como que esse tema pode surgir, como que os temas podem surgir para serem trabalhados. Pode vir numa consulta pública, uma situação enfrentada pela comunidade, um tema ou uma marca importante da região, o falecimento de alguém, um acervo existente no museu, uma praça, enfim, são vários temas possíveis. Depois é importante que seja feita a construção coletiva do objeto e recorte de pesquisa. Isso é muito importante, definir o que será trabalhado. Qual é o objeto, as problemáticas e o recorte de pesquisa. É preciso que todos estejam alinhados com isso. Os recortes e limites da pesquisa precisam estar bem definidos. Toda pesquisa é fruto de um olhar e de um objeto e uma escolha conceitual e metodológica. Ele é um documento datado. É importante também demarcar o território onde o bem cultural se encontra e onde será realizada essa pesquisa, entendendo que não é uma marcação rígida, ela é fluida, que pode ter escalas variadas, pode ser uma vila, um bairro, uma zona, um segmento territorial ou recortes simbólicos, ou seja, se você fala das parteiras, cada um mora numa região, então você tem um território simbólico e não um território geográfico. É importante também, nessa etapa, fazer a elaboração do plano de trabalho. É o planejamento geral, né, que atenda às metas, etapas, cronogramas, verbas, logísticas. É importante pensar nisso para que o trabalho seja bem desenvolvido.
Na sequência, a gente tem como etapa a formação das equipes e capacitação. Recomenda-se que seja uma equipe multidisciplinar, selecionada junto à comunidade. É preciso garantir a presença das pessoas da comunidade nessas equipes, que deverão receber formação e capacitação para a realização do trabalho. Isso é importante porque legitima a atuação da equipe e fortalece o vínculo com o território. Levantamento e qualificação de dados secundários. É o levantamento de conhecimento já produzido para iniciar uma aproximação com o tema. Isso ajuda no que será inventariado. Por fim, a preparação de metodologia e dos instrumentos de pesquisa, ou seja, essas fichas que a gente abordou anteriormente. É um alinhamento dos conceitos, da metodologia a ser usada e dos instrumentos a serem aplicados. Depois a gente passa para a etapa de desenvolvimento, é onde vai-se a campo, né? Corresponde às ações de observação, coleta, análise e interpretação dos dados primários. As informações coletadas serão analisadas e sistematizadas a partir dos instrumentos de pesquisa e as fichas de campo. É importante a realização de entrevistas e demais registros ao longo da pesquisa, gravação, foto, desenho, anotações. Recomenda-se também o registro audiovisual de todas as etapas, de modo a garantir um corpo documental consistente. É muito importante atentar-se para a questão da oralidade nos processos de apreensão de valores e significados dos patrimônios. É preciso ter respeito aos entrevistados. Cada um fala de um jeito, no seu tempo. Por fim, temos a etapa de conclusão, que é onde há a sistematização e validação dos dados. É a organização do material pesquisado e a complementação das fichas. Se possível, a transcrição das entrevistas ajuda para ampliar o acesso ao trabalho realizado. Nessa etapa, são realizadas ações devolutivas à comunidade, ou seja, os resultados do trabalho precisam ser retornados para acompanhamento e validação do grupo. Afinal, são eles que estão sendo representados. Muitas informações podem ser complementadas e corrigidas nessa etapa. A promoção e divulgação dos resultados também é importante. São formas de apresentar o trabalho realizado para a própria comunidade e para o público externo. Atenção para que todos os nomes dos pesquisadores e colaboradores estejam nos materiais de divulgação, assim como possam receber também esses produtos. Atente-se para que a linguagem seja acessível e adequada a cada produto. Essa imagem é uma entrevista feita no Quilombo Dona Belina, no Rio da Prata, em Campo Grande. Foi um trabalho de pré-inventário, onde a comunidade identificou quais eram os patrimônios locais e que mereceriam participar dessa construção narrativa da história local. Sobre as fichas e a documentação. As fichas são um instrumento de pesquisa necessário à realização do inventário. Elas auxiliam o registro e a sistematização das informações coletadas durante a pesquisa. Existem fichas sugeridas no manual, conforme a gente já apresentou, que trazem um roteiro básico, com indicações do que deve ser buscado e sistematizado. Elas usam as categorias de classificação indicadas no manual, porém, há flexibilidade metodológica para as adaptações que atendam à proposta de cada inventário. Em resumo, as fichas elas podem ser adaptadas às realidades e particularidades, elas não são uma camisa de força, depende do que se espera na pesquisa. As categorias de classificação dos bens culturais, sugeridas pelo manual, também podem ser modificadas. Elas podem ser acrescidas de novas categorias que estejam mais próximas das realidades comunitárias. São chamadas as categorias nativas. Alguns inventários, eles não usam as categorias do INRC e aplicam novas categorias de acordo com os seus interesses. E em relação a essa flexibilidade, novas fichas também podem ser incluídas no inventário, de acordo com a necessidade da pesquisa. Além desse manual indicado no documento do IPHAN, outras instituições de pesquisa produziram diferentes fichas que podem ser acessíveis e todos podem pesquisar de acordo com a sua realidade. É importante que as fichas sejam preenchidas com muita atenção e padronização, pois essa organização reflete na sua transformação em documentação de preservação.
não está apenas listando o bem, está produzindo documento de preservação. Se possível, o material coletado deve ser organizado também em bancos de dados digitais variados, de modo a possibilitar o acesso de todos. Essa imagem é uma sugestão de uma ficha feita para o inventário participativo das rodas de samba do Rio de Janeiro. E ele foi proposto dentro do projeto Rede Carioca de Rodas de Samba. Começa com a definição do território e depois as perguntas necessárias para se compreender as diferentes rodas de samba da cidade. Isso é um exemplo de como que o inventário, como as fichas podem ser adaptadas a cada inventário. Cada vez mais presente em ações de preservação pelo seu papel de mobilização, conscientização e valorização local, que permite ampliar visões e versões dos patrimônios, o inventário participativo é algo dinâmico e único. Cada inventário produzirá uma experiência e um conteúdo diferenciado. Vou trazer aqui para vocês alguns desafios identificados nas experiências de inventário participativo que acompanhei, para dividir questões relacionadas a essa dinâmica de trabalho. No campo de desafios, podemos começar falando que a comunidade não é homogênea. Há discordâncias, conflitos, tensões que precisam ser respeitados e abrigados no desenvolvimento do trabalho. O tempo de mobilização e dedicação também é variado, conforme outras prioridades. As pessoas têm emprego, filhos, saúde, recursos financeiros. É um trabalho de conscientização e descobertas que se inicia, resultando em produtos a médio e longo prazo. Outro desafio importante é entender que não há saber maior que o outro, há saberes. E nesse sentido, importa trazer todas as referências. Vou dar um exemplo para vocês. No inventário participativo no Quilombo Dona Belina, identificamos a Cachoeira do Saci. Mas conforme fomos conversando com a comunidade, por exemplo, surgiu o nome de Cachoeira da Represa. Então, mantivemos os dois nomes, as duas nomenclaturas, porque elas representam a apreensão que se tem do local. O profissional especializado deve trabalhar junto com esses saberes locais, produzindo um conhecimento conjunto. Não se deve impor um conhecimento único ou uma versão única. É muito importante também nomear os detentores dos saberes. Ainda que seja um saber coletivo do grupo, são pessoas que o produzem, transmitem e preservam. Isso é um reconhecimento importante à disponibilidade de todos ao projeto. Se houver recursos financeiros envolvidos, é muito importante contratar pessoas da comunidade para integrar o projeto. Incluir a comunidade, sobretudo nos pagamentos, é uma forma de ajudar a preservação e continuidade desses saberes. No âmbito do patrimônio material, uma das melhores formas de se preservar é realizando, praticando. Então, investir, valorizar e auxiliar que esses patrimônios sejam praticados através de remuneração. No mesmo caminho, é pensar junto com a comunidade ações de geração de renda e trabalho, a partir destes patrimônios, contribuindo para o desenvolvimento territorial, sem expor as pessoas a situações de precariedade, humilhação, nem situações vergonhosas, mas de como podem sobreviver de seus ofícios, saberes e trabalhos. No campo das possibilidades futuras e frutíferas, o aspecto reflexivo do inventário contribui para formar agentes de preservação locais, que passam a se interessar pela pesquisa e pelos patrimônios. O trabalho de pesquisa ele pode ser organizado em várias publicações. Material educativo, podem ser realizados documentários, exposições, seminários. Um exemplo do que a gente realizou agora, recentemente, com o Ecomuseu Quilombo Dona Belina foi a produção de um site onde todo o trabalho é relatado, os patrimônios identificados pela comunidade estão disponibilizados a partir da narrativa local. Então isso é também uma forma de promoção disso. A realização de oficinas de saberes locais e outras ações que envolvam a transmissão do conhecimento. Também é importante a realização de eventos a partir dos patrimônios identificados, ou uma festa, ou um canto, ou um ritual. Tudo isso pode ser praticado junto com um inventário. Destaco também
como uma possibilidade importante a participação em redes temáticas e de pesquisa e de projetos, incentivando inclusive a continuidade do trabalho. A participação em editais e incentivo à pesquisa local também são formas de manter os patrimônios e o inventário. Os inventários podem ser atualizados de tempo em tempo, agregando informações e relatando mudanças históricas. O trabalho de inventário ele pode ser apresentado também nas escolas locais, cujos alunos convivem muitas vezes com os patrimônios pesquisados. Pode ser apresentado também aos órgãos públicos locais de patrimônio, urbanismo, turismo, educação, trabalho, dentre outros, como forma de apresentar demandas sociais e subsidiar políticas públicas. Podemos pensar também na incorporação de novos patrimônios ou esses novos sentidos dados aos patrimônios a espaços museológicos tradicionais. E, por fim, incentivar o trabalho de inventário pode incentivar a criação de processos museológicos e museus comunitários. Então, para finalizar, vamos recapitular um pouco. O inventário participativo não é apenas uma metodologia de pesquisa participativa, mas um instrumento de estímulo para que os próprios grupos e comunidades possam, em primeira pessoa, protagonizar os processos de identificação, seleção, registro e promoção de suas referências culturais mais significativas. Tal processo alinha o tema da preservação do patrimônio cultural ao entendimento de elementos como território, convívio e cidade, como possibilidades de constante aprendizado e formação, associando valores como cidadania, participação social e melhoria da qualidade de vida. Fruto do movimento de democratização do patrimônio e de sua apropriação por diferentes sujeitos e organizações sociais, o inventário participativo produz conhecimento de forma dialógica e participativa, onde as próprias comunidades realizam um auto-inventário das referências culturais que lhes são mais significativas. Como resultado, temos a valorização e incorporação dos saberes tradicionais no processo de pesquisa, o aumento da autoestima dos grupos e o fortalecimento dos vínculos comunitários em relação ao patrimônio e ao território que os bens culturais estão inseridos. Além de uma ferramenta de educação patrimonial, o inventário participativo pode revisitar e ampliar as leituras e narrativas presentes nos museus tradicionais, com a incorporação de outros sentidos e significados às coleções, para além dos valores históricos e artísticos impostos durante décadas em nossos espaços museológicos. Importante lembrar, a memória é um campo em disputa permanente. As correntes da nova museologia e da museologia social, assim como as atualizações dos conceitos de patrimônio e referência culturais, abriram possibilidades para a realização de inventários participativos em museus comunitários, reforçando a dimensão social desses espaços. Mas também provocaram os profissionais de museus tradicionais a pensar como aplicar essa metodologia em suas instituições de caráter mais formal, rígido. Pode contribuir para a atualização da coleção do museu, abrigando novos acervos, alguns até inexistentes nesses espaços, e também para a realização de exposições a partir do inventário feito. Ao realizar inventários participativos, os museus potencializam sua dimensão política-pedagógica, reforçando seu papel social, a favor da sociedade plural e democrática. Espero ter conseguido apresentar para vocês a importância do inventário participativo e como dar os primeiros passos para a sua realização. Então é importante destacar que o inventário é uma ação metodológica, mas que interfere de sobremaneira na construção dos patrimônios locais. E ele pode ser aplicado em várias instituições, movimentos sociais, museus, escolas. Então, se apropriem dessa ferramenta e ampliem o raio da nossa preservação de patrimônio cultural a partir de uma perspectiva mais democrática. Agradeço a oportunidade e até a próxima!